Fala galera, beleza? Vamos lá continuar, certo? No que focar. Eu vou falar 3 pontos importantes nesse vídeo, tá? Primeiro, você já entendeu que são pontos principais sobre o que focar. E tem uma sacada interessante. Se você pegar, por exemplo, cada ponto desse e você pegar uma explicação, você vai ver que eu dou pelo menos um manejo, tá? Então você pode anotar, inclusive, e executar esse manejo, tá certo? Depois, quando você cumprir a tabela do caderno do educador, isso vai ficar muito mais evidente. Mas vamos continuar que vai ser bem interessante. Bom, vamos lá. No que focar? Primeiro ponto, observação dos fatos, tá? Olha só o textinho pra gente aí. É extremamente importante você diariamente exercer a observação e trabalhar as informações de forma ampla, tá? O que é interessante? Ó, observação dos fatos. Primeira coisa importante, observar os fatos é observar o que está acontecendo de verdade. Isso, é essencial. Porque tem dois tipos de informação. Tem a subinformação, tem a informação que é a interpretação e tem a realidade, tá? Não dá para você viver através de informações que você coletou aleatoriamente de outros educadores de uma forma muito carregada de opinião própria, tá? As informações do educador social sobre o trabalho tem que ser o mais técnica possível, tá certo? Não pode ser carregada do eu acho. A gente já passou por aqui sobre a dinâmica com conteúdo, né, que eu passei para vocês aqui no curso, sobre o senso comum. Você já entendeu, beleza? Você já entendeu também que a nossa postura tem que ser técnica. Então, quando você observa, é observar os fatos. O que é um fato? É a realidade, tá? Então, o que acontece? Como está escrito aí, é extremamente importante diariamente você exercer isso. Quando você exerce observar os fatos, você elimina muitas coisas, tá? Você elimina a parte da fofoca, tá certo? Você elimina a parte do manejo errado, tá? Você constrói brechas para manejos corretos, você constrói brechas para conversas técnicas, e isso tudo agrega e dá qualidade no seu serviço, tá? Então, observar os fatos. Dentro de observar os fatos também tá você fazer anotações, para você pensar o que você vai fazer. Por exemplo, existe uma família com uma dificuldade X ali nas relações, só que essa família se encontra no mesmo serviço, tá? Vamos supor que é um CRAS e as famílias ali estão num processo de convivência e fortalecimento de vínculos, e aparecem famílias e membros da mesma família, mas eles têm uma treta entre eles, tá certo? Eles não se falam e tudo mais. Bom, como é que você pode lidar com isso? Primeiro você tem que observar, certo? Mas você tem que observar a realidade, fazer uma escuta, observar a realidade, entender o que acontece, o fato, tá? Não um que um falou, um que o outro disse, o que o outro viu mais ou menos, não. Você vai trabalhar com aquilo que é a realidade, aquilo que você consegue alcançar e aquilo que os outros conseguem alcançar como realidade, tá? Se, por exemplo, vem uma pessoa e fala assim, nossa, aquela fulana é chata, de trabalhar, meu Deus, não dá pra fazer nada com ela. Você acha que isso é uma informação técnica? Sério? O que tem ali é um profissional que não está conseguindo se relacionar com aquela pessoa. Por quê? Por mais que exista 1000 defeitos em todo mundo, a dinâmica técnica faz com que você tenha uma capacidade de, no mínimo, se adequar àquela pessoa para conseguir lidar com ela, certo? No mínimo, tá bom? Você pode não conseguir trabalhar de forma profunda com ela. Você pode não ser a pessoa que vai estar preparada para isso. Porém, um mínimo de relação você consegue construir, tá? Então, quer dizer, você tem que observar tecnicamente, não coletar essas informações aleatórias de senso comum, de relações emocionais desequilibradas e fora da linha. Você tem que observar o que está acontecendo na realidade, tá? A realidade é o que mais interessa. A partir da realidade você constrói um manejo e você vai melhorar o seu manejo. Geralmente, por exemplo, o que acontece dentro de muitos grupos onde rola muita fofoquinha, muito disse-me-disse, é geralmente falta de conhecimento técnico. Quanto mais conhecimento técnico você tem e mais conhecimento técnico você aplica, menos tempo você tem para falar lorota, menos tempo para acontecer, espaço para fofoca, menos tempo para disse-me-disse, menos espaço para opiniões de senso comum no trabalho do educador social, da assistência social. Isso em qualquer serviço. Quanto mais se fala questões técnicas, quanto mais se trabalha as questões técnicas, menos espaço tem para essas coisas.
certo? Isso tem pesquisa sobre isso. Você pode fazer uma observação ocular aí, tá certo? De campo. Conversa com pessoas que são mais técnicas, que você vai ver elas puxarem assuntos mais técnicos. E você vai ver que vai diminuir o espaço para fofoca, pro disse-me-disse, pro senso comum. Vai numa pessoa que não tem muito conhecimento técnico, ou tem conhecimento técnico, mas não aplica, você vai ver transbordar esse tipo de fala inconveniente e não profissional e que não agrega praticamente nada, tá? Então, observação dos fatos é isso. Você viu o tanto de perigo que tem, tá? E dentro da observação dos fatos, os manejos importantes dentro da observação primeiro, não é o manejo de ação, tá? É o manejo mais passivo, de você coletar informações. Então, se você estiver pensando assim, mas dentro da observação dos fatos, Ludney, quais são os manejos que eu posso executar? Você vai executar a escuta, você vai executar o desenvolvimento de relatório sobre aquilo que você ouviu, que é um fato, aquilo que você percebeu que é um fato, que você viu, que você ouviu, sobre fatos, conseguir relatar melhor, conseguir desenvolver um bom relatório, conseguir desenvolver uma melhor fala sobre aquilo, porque você vai compreender melhor, você vai conseguir selecionar bons manejos e bem melhores direcionados àquela questão e vai conseguir aplicar com mais facilidade, certo? Então, observação dos fatos é pontual e extremamente importante. Escuta técnica e clara, tá? Você precisa ter uma escuta. Essa escuta tem que ser o mais técnica possível e o mais clara possível. O que é essa escuta técnica e clara? Uma escuta técnica é uma escuta que tem técnica, certo? O que isso significa? Que na sua escuta existem formas dela acontecer. A primeira coisa é que você tem que ouvir, escutar a pessoa, dar espaço, tempo e dar a sua atenção, certo? A atenção não é ficar mexendo nas coisas, mexendo no celular, é você, olho no olho, tenta entender, compreender o que ela está falando, dar espaço de escuta. Isso é uma escuta de qualidade, tá? Qual é a parte técnica? A parte técnica é onde você dá a escuta para a pessoa e você vai receber toda a escuta e ir fazendo avaliações técnicas. Para você fazer isso, só tem uma forma. Você tem que conhecer as técnicas de escuta. Você tem que dominar minimamente os manejos básicos sobre uma conversação com o seu público. Você tem que conhecer o seu público, entender quais são as principais características que você precisa trabalhar no seu público, entender as necessidades, as dificuldades básicas, e dentro disso você tem que conhecer os manejos que você pode usar e precisa usar. Quando você domina tudo isso, você tem um conhecimento do seu público? Um conhecimento técnico. Então, quando você abre uma escuta com o seu público, você já tem ferramentas técnicas para avaliar e entender o que ele está te comunicando, certo? Bom, por exemplo, adolescentes. Quando o adolescente ele está falando palavrão, o que ele quer dizer na verdade? Ele não quer dizer... Palavrão, na verdade, é uma forma dele expressar outras coisas. E aí que está a questão interessante do manejo para uma escuta técnica. A parte técnica eu já sei... Aí você, o educador social, fez o curso avançado, que você vai fazer o curso avançado. O curso avançado já entendeu, já teve psicologia da adolescência, já entendeu o que são essas manifestações dos adolescentes, aí você vai fazer essa escuta. Se você não fez, não tem problema, você vai chegar e você vai entender que primeiro você tem que conseguir um espaço de abordagem, trocar uma ideia. Opa, fulano, tá legal? Me explica o que está acontecendo. Como você também já fez o curso, você sabe que você precisa tirar ele do ambiente estressor, né? Troca uma ideia, escuta, fala comigo, o que está acontecendo? Não, pode desenrolar, pode falar, fulano, pode falar. Uma escuta técnica. Por quê? Esse tipo de comunicação é um tipo de comunicação. Quando você é técnico, isso não te atinge pessoalmente porque você entende tecnicamente o que é aquilo, ou possivelmente o que pode ser aquilo. Então você não vai levar no pessoal, nossa, está me xingando. Não, não é com você, não é sobre você muitas vezes. E é uma forma de comunicação, podia ser outras, tá? Ele podia, por exemplo, falar mal de você sem te xingar. E podia falar muito mal, entendeu? Extremamente mal sem usar um palavrão. Então o problema não é o palavrão. É o que está por detrás, né? É a questão em si. Então, a escuta técnica causa essa situação, onde você começa a entender a situação de uma forma mais profunda e você age de forma mais assertiva, tá? Mais certeira. Então, essa é a parte técnica, você dominar ferramentas técnicas para alcançar o problema real,
certo? Isso é muito importante. Você está vendo como o domínio técnico ele tira a fragilidade do emocional, né? E faz com que você seja mais assertivo, desenvolva melhor um trabalho? Isso é extremamente importante. Escuta técnica e clara, né? Clara por quê? Precisa ser entendido a situação. Você precisa compreender. A clara significa muitas vezes em você não interromper uma fala, em você repetir. Dentro da dinâmica de comunicação existe a afirmação da comunicação. A pessoa fala e você vai repetir para ela para ver se você entendeu mesmo. Peraí, você está me dizendo então que isso, e ela vai confirmar. Isso, tio, exatamente. Ou então, isso, fulano, exatamente isso. Aí você, ok, entendi. E você vai prosseguindo. Então você vai confirmando que você está entendendo a fala dela. Isso faz parte de um mecanismo para você ter uma escuta clara. E você compreender de fato, coletando informações daquela pessoa ou daquele grupo. Certo? Importantíssimo. Olha só, um ponto pra gente aí, né? Na escuta, você coloca de lado a sua opinião de senso comum e dá espaço legítimo para uma avaliação e seleção de manejo técnico. Você põe de lado, então, o seu senso comum, certo? Bom, já expliquei, então, como é que é construído a dinâmica do conteúdo técnico para a sua avaliação na escuta, certo? Aqui ficou claro, ficou entendido, deu o exemplo, entendeu o manejo? Vem comigo então. Elaboração de um bom relatório. Isso daqui é extremamente importante. Olha o texto. O relatório vai apresentar as ideias aplicadas de forma organizada e registrar os manejos. Isso é extremamente importante. Você precisa focar em elaborar um bom relatório. Existem vários tipos de relatório, mas existem duas importâncias. A primeira importância é para a empresa, a segunda importância é para você. Bom, nem todas as empresas, na verdade, nem todos os serviços, tá? Eles exigem relatórios, tá bom? Agora, muitos sim. Isso é importante para você, primeiro, comprovar o que está sendo feito, comprovar como é que está sendo feito, descrever de uma forma mais técnica, inclusive, e apresentar como está sendo feito. E as ideias, isso é muito importante. E também registrar, tá certo? De uma forma documental. Então, é importante o relatório. Você também pode ter o relatório para você, educador social. Eu recomendo, no seu caderno de educador social, você ter um caderno para relatório sobre o que você anda executando, tá? Faz lá um relatóriozinho. Depois você pode apresentar esse relatório, inclusive, para as equipes técnicas que você trabalhar aí, tá certo? Para o corpo técnico do seu serviço. Mas é importante você gerar relatórios. Com o relatório você consegue acompanhar a sua evolução, acompanhar a evolução dos indivíduos ou dos grupos que estão sendo trabalhados. Você consegue fazer observações, consegue rever as ideias. Então você escreveu alguma coisa lá e o dia a dia está corrido, já chegou em casa, não lembrou. Você pode olhar e falar assim, eu tenho que arrumar um manejo porque essas duas pessoas aqui no albergue estão arrumando treta, eu preciso ver com a equipe uma forma da gente fazer uma mediação de conflito entre elas e restabelecer uma relação afetiva, né, positiva. Olha só, para você pensar isso, você teve que lembrar da história, lembrar de algumas questões. Por isso que é importante anotar. Hoje em dia, a gente tem um recurso muito legal e prático de construir relatório que é em áudio. Eu até indico para você. Pega o áudio, pega o teu celular no WhatsApp, em qualquer programinha, qualquer aplicativo que você pode gerar um áudio e fala, né? No WhatsApp dá para você criar um grupo onde só tem você e lá você pode fazer relatórios em áudio. Depois você vai apagando, você vai digitando, escreve, mas você consegue registrar, isso é muito legal. Então, a elaboração de um bom relatório, primeiro passa pelo fato de você entender para que serve. Então você pode ter um relatório seu e ter um relatório da empresa. A segunda coisa, o bom relatório é um bom relato. E um bom relato, ele é mais técnico do que uma fala solta, tá? Uma fala dia a dia. Você tem que ter uma fala informal. O relatório técnico, ele é mais formal, ele tem uma forma. Ele tem mais critérios técnicos. Você tem que falar de uma forma mais técnica. O bom de você fazer o curso é que você vai aprendendo dinâmicas e falas mais técnicas devagarinho, tá certo? Por exemplo, você vai aprender falas mais técnicas quando você entrar no curso avançado, no meu curso avançado. Porque lá eu vou falar muito de psicologia do desenvolvimento humano e lá tem falas muito mais técnicas. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos de tipos de relatos, né? Nós brincamos hoje com as crianças. Foi muito legal, eles gostaram muito. Nós brincamos de dominó dos bichos.
Agora eu vou fazer o meu relatório. Hoje nós desenvolvemos algumas atividades lúdicas com um grupo de crianças de X a X idade. Se tiver o nome bacana, se for muita criança, só coloca o nome do grupo ou o tipo do grupo, certo? As atividades colocadas foram monitoradas e aplicadas para o desenvolvimento cognitivo, visual e para o desenvolvimento da memória de longo prazo, curto prazo. Trabalhamos então as brincadeiras que estimulam essas inteligências, como a brincadeira de o dominó mesmo, o dominó dos bichos. O dominó dos bichos que traz uma dinâmica interessante, onde a criança precisa memorizar e entender qual é a peça que encaixa e quais são as pontas que vão ser trabalhadas. Aí dentro do relatório você coloca: o relatório foi muito importante, o relatório desenvolveu muita coisa e blá blá blá, e vai embora. Bom, eu podia fazer um relatório enorme aqui, mas o que eu estou colocando para vocês? A informação importante do relatório é a informação técnica, tá? Então, elaboração de um bom relatório passa por uma informação técnica, certo? Bom, aqui de novo, né, o textinho, o relatório vai apresentar as ideias aplicadas de forma organizada e registrar os manejos. E é isso que ele precisa ter, certo? Bom, é isso aí então. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido esses 3 pontos. E até o próximo vídeo.